Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um podcast, Anderson, Condomínio ao Pé da Letra. Hoje estamos recebendo um time campeão, um time que sabe o que faz e o que diz, e é exemplar porque é uma prática muito positiva dessas duas personagens que estão conosco. O Edla Félix, que já é nossa parceira, né, sócia do nosso programa, e hoje recebendo aqui Ana Paula Alves, ela que é a pessoa que comanda a empresa que é nossa parceira, a Precisa Prime. Vocês sejam bem-vindos. Vamos a mais um podcast. Tenho certeza que nosso conteúdo hoje será muito valioso para as pessoas envolvidas de direto ou indiretamente no mercado condominial. Você que é síndico profissional, você que é administrador de condomínio, você que é até auditor de condomínio, porque hoje vamos falar sobre um tema que chama-se previsão orçamentária. E na previsão, a auditoria, ela é sempre muito bem-vinda também, não é, doutora? Bom dia a todos, é um prazer ter a Ana aqui conosco, seja bem-vinda, Ana. O spoiler que a gente deu, né, podcast passado, foi justamente sobre isso, que a gente tinha anteriormente trazido os profissionais para assessorar nessa administração, e agora a gente vai iniciar um pouquinho da prática mesmo, né? Como essa previsão orçamentária, como é colocar a mão na massa na hora que o condomínio já está lá para ser entregue, e depois de entregue, como é que funciona. Então, é sobre isso que a Ana vai partilhar com a gente aqui, né? Que ela tem a vivência. Muito bem. Antes da apresentação de Ana, Anderson, o que é que você espera do tema de hoje? É um tema complexo, né? Sim. É um tema também muito delicado para os síndicos, porque qualquer erro que se faça ou que se cometa na previsão orçamentária acaba já trazendo um prejuízo no ano, né? Então é preciso ter muito cuidado, e a gente vai dar dicas aqui de como fazer a previsão numa implantação, num condomínio já funcionando, e os síndicos aí terão todo o suporte aqui no podcast para ter uma previsão orçamentária bem feita, bem cuidada para a saúde financeira do condomínio. Ana, você que já tem uma experiência no mercado já há um bom tempo e faz parte de uma empresa que é a Precisa Prime, que é nossa parceira, que já atua no mercado condominial há mais de 20 anos. Fala um pouquinho sobre você para que nosso público conheça um pouco do teu legado aí nesse setor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou na área de condomínio há praticamente 10 anos. Comecei na base mesmo, que foi como auxiliar administrativa de um condomínio em Recife. E em seguida eu fui galgando carreira e hoje eu faço parte do quadro de societário da Precisa Prime. E ao longo desses 10 anos a gente vem aprendendo muito, tanto com os condôminos quanto com as atualizações das legislações que acontecem normalmente, e acompanhando, né, essas mudanças no mercado para trazer para os nossos clientes um conforto dentro daquilo que a gente pode oferecer na prestação de serviço. Muito bem, então todos já inicialmente participaram dessa abertura. Vamos agora à primeira pergunta. O que danado é previsão orçamentária? A previsão orçamentária ela é um orçamento, né, que é estabelecido legalmente. A gente vai dar a palavra à doutora Edla, né, que ela vai trazer sobre a legislação no Código Civil, que é tudo onde começa a previsão orçamentária. Quem estabelece é o Código Civil, e aí é importante a gente ouvir no direito o que essa previsão orçamentária ela oferece para os condomínios. Doutora Edla. A previsão orçamentária, ela vem dentro do Código Civil, lá na parte do condomínio edilício, como uma previsão daquilo que vai ser custeado ao longo do ano, né? Porque todos os profissionais que a gente tratou anteriormente, eles são remunerados, né? E eles são remunerados por quem, né? Por essa massa condominial que precisa de uma previsão, né? Então, essa previsão, ela vem tutelada, né, no Código Civil como um dever legal do síndico, que precisa, além de prestar contas anualmente, fazer essa previsão orçamentária. A previsão orçamentária, ela não tem uma necessidade de ser anualmente, porque às vezes tem condomínios que eles vão referendar aquela
previsão que já se tinha anteriormente, porque dentro do caixa, dentro do que se está trabalhando ali, aquela previsibilidade, ela pode ali perdurar por mais de um ano também, né? Mas é um dever legal previsto no Código Civil que vincula o síndico, né? E é o momento que os condôminos, eles podem questionar a composição dessa despesa. Então, eles podem indagar o síndico por que a gente precisa ter essa despesa com com determinada função ou com determinado produto. E aí o síndico, ele vai a várias mãos nesse momento que ele traz a previsão. Essa previsão, ela vai ser votada e a partir disso ele precisa cumprir, né? Então ele vai ali seguindo a partir do que foi aprovado. E também os condôminos precisam fazer o cumprimento do pagamento da taxa, que o rateio da taxa condominial, ele parte justamente dessa previsão orçamentária. Então perceba a importância, né, de prever corretamente, né, para que a gente não tenha inúmeros reajustes dentro de um ano, por exemplo. Muito bem, doutora. Eu percebo que a previsão orçamentária nada mais é do que um planejamento financeiro, que aí você tem receita, você tem despesas e precisa de alguém que faça uma gestão eficiente para zelar por essas duas, por essa entrada e saída, né? E prestar conta, principalmente. É um planejamento que você quer atingir um objetivo e vai ser atingido em conjunto com todo mundo, né? Seguindo com muita disciplina. Ana Paula, você tem algo a acrescentar sobre a colocação da doutora? Além da previsão legal no Código Civil, ela também tem um norte a partir da convenção do condomínio, porque é importante essa análise da convenção condominial, que ela vai determinar qual é o percentual de fundo de reserva, qual é o rateio perante os condôminos, se vai ser de forma igualitária, se vai ser por fração ideal, porque é igualitária. Alguns condomínios, eles são num formato em que todos os apartamentos são a mesma fração, são os mesmos tamanhos. E outros condomínios, não, eles são feitos de uma forma em que existem tamanhos diferentes. Então, a convenção, ela prevê se esse rateio ele vai ser de forma diferente ou se vai ser igual para todo mundo. Caso o condomínio não tenha ainda a convenção do condomínio, é feito essa determinação na Assembleia de Instalação, que prevê a primeira previsão orçamentária. Então, é importante essa análise dos documentos antes de levar para a Assembleia. Muito bem. E aí, quando fala do DNA do condomínio, onde ele nasce, que é já na primeira Assembleia de Instalação do condomínio, dali já inicia-se uma previsão orçamentária, como ela muito bem falou. E eu tenho um sujeito aqui que vivenciou um período de implantação no condomínio do qual ele faz parte, que é Anderson. Me fala, e eu quero a contribuição de todo mundo. É melhor começar fazer uma previsão orçamentária, com tudo ainda virgezinho, iniciando, na qualidade de síndico, de gestor, de administração, iniciar todo um processo ali, cuidando do jeito que deve ser feito, ou quando você pega um condomínio já de 10, 15, 20 anos, cheio de vícios, e que você precisa corrigir uma previsão que não vem sendo respeitada e vem sendo atropelada de uma maneira ou de outra. Me expliquem aí como funciona melhor, ou a parte melhor aí do bolo é na implantação de fato, ou você pegar carona aí já com alguns Cada cenário tem seus desafios. Obviamente que na implantação precisa-se ter um cuidado maior, porque não existe um histórico de custos, né, de receita, de despesa. Ali a gente vai definir todos os custos pela primeira vez. E haverão custos que a gente não vai poder visualizar, só vai visualizar na prática, né? Então, por isso que às vezes o condomínio ele precisa passar por uma revisão após a implantação, após a instituição da primeira previsão, para justamente colocar e incluir esses custos que serão visualizados durante a utilização do condomínio. Muito bem, doutora, eu percebo que existem construtoras que dão um suporte a nível de enxoval, é uma minoria, mas culturalmente a maioria das construtoras entregam as suas unidades, os seus condomínios, só o esqueleto. E aí é onde Anderson falou que vem todo o enxoval, as necessidades do condomínio, você precisa fazer uma vistoria, analisar a primeira assembleia, sentar todo mundo, ver os projetos, etc. e tal.
Como lidar com essa situação? É importante, né, nessa tua fala, a gente distinguir o que é taxa ordinária do que é taxa extraordinária. Quando a gente fala de enxoval, a gente está tratando de uma taxa extraordinária, Perfeito. que é para a aquisição daquilo que é necessário para... Aí, no caso, não está na previsão, fica fora. Não está na previsão, Isso. é fora, né? A previsão orçamentária, ela vai tratar da taxa ordinária, que é aquilo que acontece ordinariamente, mensalmente, no dia a dia, perfeito. E aí, na implantação, por isso a expertise, né? Quando você fala que esse podcast, ele é para quem é síndico, mas também para quem é conselheiro, para quem é conselho fiscal, consultivo, né? Por quê? Porque é necessário conhecer. Então, a empresa que traz essa previsão orçamentária, ela precisa conhecer o funcionamento daquele modelo de edificação que está sendo entregue. Então, se a gente tem um empresarial, a gente vai ter uma característica inerente ao empresarial. Se a gente tem um residencial também, se é misto. Então, a taxa de enxoval, ela vai prever o que é básico, né? As lixeiras, se não for terceirizar, que foi o nosso tema anterior, né? Se não for terceirizar, vai ser necessário fazer a aquisição desses equipamentos de limpeza, mas a previsão orçamentária não. A previsão orçamentária, ela vai olhar para frente. Então, ela vai... O que é que a gente precisa no primeiro mês? No primeiro mês, a gente tem uma perspectiva de unidades habitadas. Isso exige da gente um volume maior de produtos ou menor, e isso vai sendo escalonado até que a gente chegue nesse cenário ideal. Por isso que Anderson bem coloca que é necessário, de fato, haver as revisões, né? E eu gostaria de ouvir Ana, né? Como é que ela percebe esse movimento aí inicial, né? Como é que ela vê, como é que ela age, né? nessa análise prévia para colocar em prática uma previsão. Principalmente na qualidade de administradora. Exatamente. Particularmente, eu prefiro fazer a primeira previsão. Embora tenha o desafio de você ainda não conhecer a vida do condomínio, ela é mais fácil você lidar. Por quê? A gente faz a previsão orçamentária inicialmente. Em assembleia, geralmente, eu costumo dar um prazo de 3, 4 meses para a gente avaliar se aquilo que foi previsto vai estar dentro da realidade do condomínio. E por que eu prefiro a implantação? Porque em condomínios que a gente já pega de outras administradoras, que tem 10, 20 anos, a gente vai fazer análise, às vezes, das despesas e receita que ocorre naquele momento, e existe o costume de algumas administradoras não prever a previsão anual. Então, o condomínio, em algum momento, ele precisa fazer um rateio de despesas anuais, quando, na verdade, a gente costuma trabalhar com a previsão mensal e a fração da despesa anual. Então, em alguns condomínios aconteceram situações com a gente em que a gente leva uma previsão e quando chega na previsão, um exemplo, a taxa de condomínio era para ser R$350 e aí a Assembleia disse que não concorda com aquele R$350 e que concorda com R$300. Aí eu vou ter um déficit por apartamento de R$50 mensais. Quando chega no mês de agosto, setembro, eu tenho que fazer rateio para pagar 13º. Então, são condomínios que já vêm com um vício e para a gente implantar e modificar até que o condomínio comece a caminhar dentro de uma despesa mensal e ordinária, dá um pouco de trabalho porque os condôminos já estão acostumados com esse tipo de rateio. Percebe-se que o próprio condômino, na aquisição do seu imóvel, muitas vezes o corretor, para gerar uma facilidade no processo de venda, não, o condomínio aqui vai ser baratinho, vai ser R$400, R$500. Aí quando chega na implantação é 700. É uma boa colocação, seu Lindomar. Isso é um desafio que a gente também enfrenta nos condomínios novos, porque ele foi anunciado que seria uma taxa de condomínio, mas quando a gente vai fazer o levantamento das despesas, aquilo que foi propagado não condiz com a realidade do condomínio. E a gente precisa trazer na Assembleia essa clareza de informações para os condôminos, para que eles, de fato, entendam a real situação. E como é que a gente faz? Uma previsão nova, né, dentro de uma perspectiva de que não existe essa despesa. Geralmente, eu costumo entrar em contato com os fornecedores. Dentro do perfil, eu gosto de visitar o condomínio, para entender dentro da realidade o que é preciso de serviço. A gente faz uma sugestão para a gestão do condomínio, mesmo que não tenha acontecido ainda a eleição da gestão,
a gente geralmente apresenta a quem está nos convidando para participar do processo, e aí a gente apresenta. Um exemplo, recentemente a gente pegou um condomínio e a gente fez algumas sugestões de quantidade de funcionários, de quantidade de material que a gente precisava. Aí fizemos contato com a empresa de elevadores, aí a gente observa o tamanho da piscina para entender mais ou menos qual o valor da manutenção, e aí entra em contato com quem faz esse serviço, pede uma visita e questiona quanto a pessoa cobraria. Então, antes de eu apresentar, eu termino trabalhando para o condomínio de uma forma para chegar o mais próximo da realidade daquele condomínio. Perfeito. Eu queria só enfatizar aqui, a Ana Paula até falou, a questão da convenção. Porque na maioria das vezes, na maioria dos problemas que eu já identifiquei administrando condomínios, em que a previsão ela não consegue arcar com as despesas de cada mês ou anualmente, vem do início, de fato, vem da implantação. Por isso que você prefere criar a previsão, a primeira previsão, porque você vai ter um controle, você sabe o que está fazendo. Isso. E quando você pega de outra pessoa, você acaba encontrando vícios. E a maioria desses vícios que eu encontrei vem da convenção, da não análise da convenção. Então, aos síndicos que estão nos assistindo, prestem atenção sempre na implantação para ver se a previsão que a administradora, na ajuda ali da confecção, está de fato espelhando com a convenção. Porque às vezes acontece de ser um rateio igualitário, de ser um rateio por fração, ou às vezes tem os dois rateios, como condomínios empresariais. Né? Tem, por exemplo, definição de garagens. Se o empresarial ele cobra um valor específico da garagem, de cada empresa, né, de cada loja ali daquele empresarial, provavelmente vai ser por fração ou não. Então você tem que estar de olho nisso para que você não seja pego de surpresa aí ao longo do ano. Muito bem, estamos de olho nos nossos patrocinadores, Anderson. Sim. Temos aqui representando a Precisa Prime, nosso senhor da empresa, João Andrade, lá em Recife, uma empresa já há mais de 20 anos administrando com sucesso os condomínios da nossa região. Também lá, síndicos profissionais aqui com a equipe, né? A LAR, gente, ela leva conforto, segurança, né? E muitos desafios organizando os lares aí nos condomínios Caruaru e região. Também a Magno Motor. Anderson, fala um pouquinho da Magno Motor. A Magno Motor, ela trata aí da manutenção de bombas, né? Fornece equipamentos também nesse sentido, né? Nesse setor. E está nos atendendo aí muito bem, graças a Deus, nosso parceiro desde o início. Então, quem quiser aí entrar em contato com o Magno aí, pode entrar lá. Acabou de falar sobre Magno Motor, Anderson. Além da Magno Motor, nós temos a Real Caruaru. Perfeito. Fala um pouquinho sobre Real Caruaru. A Real Caruaru, nossa parceira desde o início, né? Tá de cara nova, tá com logotipo novo. Nos ajuda, né? Sempre ali que a gente precisa de materiais de limpeza para residências, para condomínios, né? Tem um mix de produtos bem variado, com preços bem acessíveis, né? Então quem quiser entrar em contato com a Elisângela pode ficar à vontade, que é uma empresa aí de qualidade. Muito bem, essa eu assino embaixo também. E a Máxima Proteção? Máxima Proteção é uma empresa de segurança eletrônica, é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, tem credibilidade para atuar na área e sempre nos atendeu bem nesse setor. Então, gente, vai lá nas redes sociais, curte esse nosso programa. Perfeito. Né? Ativa lá o sininho, se inscreve e compartilha aí com todo mundo. Amém. Bem, doutora, o que é que a gente pode vivenciar de maneira muito eficaz e com sucesso, principalmente a senhora da área jurídica? Que tipo de assessoria o jurídico pode dar a um síndico para respeitar e continuar fazendo valer a previsão orçamentária? Nesse caso aí, da previsão propriamente dita, é uma atividade bem administrativa, né? É uma atividade que o direcionamento do jurídico vai ser no sentido de esteja respaldado, né? E como é se antecipe aos fatos. Como é que eu, na qualidade de síndico, esteja respaldado? Honrando os princípios. Não só isso, mas que na hora de elaborar a previsão ou de revisar essa previsão, o síndico não esteja só, ele realmente contrate uma administradora que conhece,
né? Que conhece a vivência do condomínio, que vai se antever aos fatos, que vai se antever às manutenções, que conheça a estrutura condominial. Mas, para além disso, né, uma vez aprovada a previsão orçamentária, é dever do síndico cumprir. Eu faço sempre uma analogia, né? A Assembleia está para a Câmara de Vereadores, né? E o síndico está para o prefeito. E as prefeituras, elas têm um orçamento que elas mandam para essa Câmara, que é aprovado e depois ele fica vinculado a esse orçamento. Claro que esse orçamento, ele não é engessado. O poder público é sim engessado, mas dentro do condomínio vão ter situações, como as próprias convenções prevêem, em caso de algum reparo urgente. Reparo urgente, ele foi previsto na previsão orçamentária dentro do fundo de reserva, né? Mas, eventualmente, se a gente não tem um fundo de reserva bem estruturado na previsão, vai ser utilizado o caixa. E aí o síndico, talvez, ao invés de usar o fundo que não existe, ele precise convocar uma assembleia mesmo diante de uma despesa urgente. Mas mesmo assim a gente tem as exceções. Agora, claro, o síndico ele se vincula à previsão. A previsão, no entanto, ela é uma previsão, como o próprio nome já diz. Então, ela vai ter ali oscilações, eventualmente, para mais ou para menos. Porque surgem situações externas. Eu percebo, na fala de Ana Paula Anderson, que não dá para brincar com implantação. Previsão orçamentária e implantação, ou você realmente entende do processo, ou não invente de assumir algo nesse período, porque ali é a gestação, né, de uma criança que precisa crescer com solidez, e se você fizer bobagem, a formação vai estar tudo errado. Ana Paula, pegando carona com essa minha observação, acrescenta algo, por favor. É importante, dentro da sua fala, deixar claro para o público também que quem dá o norte dentro de uma previsão segura também é a convenção. A gente tem que estar sempre analisando a convenção, consultando a convenção, porque na convenção ela prevê dentro das obrigações do síndico qual é o percentual que ele pode utilizar dentro do fundo de reserva se há alguma exceção que fugiu da previsão. Um exemplo, a gente tem lá na previsão orçamentária que a gente deveria gastar R$5.000 com o AVCB. E aí a gente preveu que tinha 4.000. Mas a convenção, ela diz que o síndico ele pode gastar até R$2.000. Então, você pode utilizar. E depois você referenda esse custo numa assembleia. Então, isso vai estar ali respaldando. O que é que a convenção permite que o síndico use? Tem convenções que ela determina 3 salários mínimos. Tem convenção que ela determina um valor fixo de R$5.000, R$2.000. Então, se você está fazendo a sua gestão dentro daquilo que está lhe trazendo um norte, você tem uma gestão segura. De repente, uma situação emergencial. O síndico ele resolve de imediato, caso o condomínio ele tenha esse fundo de reserva, e já chama uma assembleia para prestar conta e trazer essa transparência para os condôminos de o que gastou e por que essa necessidade de pagar de imediato. Palavra-chave aí, transparência. Transparência não significa, Anderson, só mostrar os gozos, o sucesso, mas sempre se antever de alguma tempestade. Está acontecendo alguma coisa, também seja transparente, informando das dificuldades de gerir aquele processo. Anderson, me dá algum exemplo dessa relação aí. Quando o condomínio ele começa a passar por dificuldades, o primeiro grupo que precisa ser acionado é o conselho, né? A gente tem que dar ciência ao conselho, chamar para uma reunião, mostrar o que é que está sendo, o que está diferente, né? O que precisa ser retificado na previsão orçamentária. Logo após, a gente dá a ciência, e aí pode ser, dependendo do furo que foi encontrado na previsão, já chamar uma assembleia, tá? Para estar trazendo isso para o público geral. Informar que houve ali um equívoco, uma falta de informação que provocou um furo, um déficit, né, financeiro, e que precisa ser sanado, que seja através de uma revisão de taxa ordinária ou através de uma criação de taxa extra. Outro ponto importante também que vale ressaltar é que, às vezes, o custo da previsão orçamentária ele é ultrapassado numa troca de gestão. Às vezes a gente teve uma assembleia ordinária no início do ano, essa troca de gestão acontece no meio do ano, a gente só vai ter novamente uma nova
atualização dessa previsão no ano seguinte. E aí, quem assumiu, ele quer apresentar novidades no condomínio. Sim. Então, ele quer apresentar novos serviços, ele quer apresentar novas manutenções, ele quer modificar algumas coisas que estavam sendo feitas na gestão anterior e termina ultrapassando essa previsão, esse planejamento. Esse limite. E vale ressaltar que, embora que a gente faça o planejamento, esteja orientando, mas a decisão de como esse planejamento é executado, ela é única e exclusivamente do síndico. O que a gente faz de acompanhamento é o planejamento, é o aconselhamento. Ó, isso vai fugir, vamos tentar parcelar, vamos tentar manter esse planejamento, vamos chamar uma assembleia, que isso é um gasto extra. Então, a gente faz as recomendações. Mas, de fato, quem executa essa responsabilidade, conforme prevê o Código Civil, é do síndico. Perfeito. Código Civil, você tem que seguir. Durante o processo, passou 6 meses, situações externas aconteceram, vou fazer uma assembleia para reparar alguma coisa, juridicamente falando. Eu posso, durante um ano da previsão, alterar essa previsão, caso haja necessidade, é legal ou é ilegal? Veja, a gente tem anualmente a Assembleia Geral Ordinária. E dentro da ordinária, a gente tem temas ordinários que devem ser tratados nessa assembleia. Essa assembleia, de fato, ela só acontece uma vez no ano, tá? Dentro dessa ordinária, a gente vai ter previsão, eleição de síndico, que são temas ordinários, e prestação de contas, que não podem ou não devem, em tese, ser debatidos em assembleias extraordinárias, a menos que a previsão... a convenção condominial, ela autorize que sim. Nós temos convenções que colocam que a Assembleia Geral Extraordinária podem tratar de assuntos de qualquer tema. Quando a gente tem isso na convenção, por isso que a Ana Paula muito bem coloca, a convenção é sempre o que deve ser seguido. Então, eventualmente, se eu tiver uma situação, eu posso trazer novamente uma Assembleia Extraordinária e tratar um tema ordinário, porque a convenção me autoriza. E aí, o que é que vai ser feito? Pode acontecer até um aumento dessa taxa ordinária numa assembleia extraordinária, mas voltando que a convenção autoriza. Tem situações que coloca que especificamente esses temas, tem convenções, só serão tratados em assembleia ordinária. Então, a gente não pode mais repetir a ordinária, mas a gente pode provocar uma extraordinária e fazer uma taxa extra, para que tenha o equilíbrio de caixa e a gente siga. Perceba que o síndico, ele executa. E para ele executar assertivamente, ele está nessa situação, por exemplo, minimamente assessorado por um jurídico e por uma administradora, né? Para que ele faça de forma assertiva. Porque se eventualmente a gente tem uma vedação em relação a que aquele tema só podia ser de ordinária, e aí a gente aumenta, né? Posteriormente, na hora de cobrar ou na hora de alguma situação, o condomínio pode impugnar e aquela assembleia, em razão da falha no rito, né, ela vinha a ser anulada. Muito bem. A convenção também, ela permite que, caso a previsão orçamentária ela não tenha sido assertiva, esse rateio, ela tem muitas convenções que ela norteia, que essa despesa ela pode ser rateada para cobrir as despesas que não foram cobertas no período da previsão. E aí, como fazer isso? Que aí, para muitos síndicos, esse é um desafio que ninguém quer cumprir, que ninguém quer seguir, ninguém quer chegar numa assembleia e dizer que o planejamento não deu certo. E aí é importante levar ao entendimento da Assembleia o porquê que ultrapassou, quais foram esses custos que ultrapassaram, entender que esses custos não se referem à taxa extraordinária, porque é importante também a gente ressaltar que uma situação é a figura do planejamento orçamentário anual e a outra figura é rateio extraordinário. Então, eles não são iguais, são totalmente despesas diferentes. E aí você pode fazer esse rateio para compensar aquilo que não foi coberto. Como o exemplo anterior que eu dei, de alguns condomínios que a gente passou a administrar quando ele já estava sendo administrado em outras gestões,
que faltou dinheiro para pagar 13º. Então, a gente leva para uma assembleia o montante que precisa para cumprir a legislação e o condomínio não sofrer a penalidade da multa pela falta de pagamento, e faz-se o rateio e leva o entendimento para os moradores do que precisa e por que houve a falha. E aí é importante frisar que o síndico, ele pode adotar essa postura de ratear para pagar, mas ele também pode, por exemplo, a gente vai ratear de imediato e vai pagar os salários, vai livrar a multa trabalhista. Mas ele também pode sugerir um aumento da taxa condominial para que o próximo 13º já esteja dentro dessa previsão. Então, ele dentro de uma situação como essa, ele pode adotar duas situações. Ele pode adotar uma postura de só ratear. Perceba que, embora seja uma taxa extraordinária, de rateio extraordinário, a natureza da matéria que ela está rateando é ordinária mesmo, porque era uma despesa que devia estar prevista e não está. E não estando, o rateio é feito para cobrir e a gente não ter problemas trabalhistas. No entanto, o síndico pode tomar uma outra atitude. Ele pode, a partir daquele momento, por exemplo, fazer o aumento da taxa de condomínio para que no ano seguinte ele não tenha. Ou aguardar a próxima Assembleia Ordinária também. Deixa eu fazer só uma pergunta. Quando há esse rateio para arcar com despesas ordinárias, a responsabilidade de pagamento desse rateio é do proprietário ou do inquilino? Acho que é uma dúvida geral, né? Muita gente tem essa dúvida ainda hoje. Perceba como esse tema ele é delicado. Sim. Porque a gente tem convenções que deixam claro que as despesas extraordinárias, para além da legislação de locação, né, são inerentes ao proprietário. Porque se entende como despesas extraordinárias aquelas despesas que vão melhorar o valor do imóvel. Perfeito. E quem se beneficia com essa melhora, com essa valorização, é o proprietário, não é o inquilino. Então, na hora que a gente faz uma taxa extra nessa perspectiva, a gente vem para um debate de síndico, de inquilino e de proprietário, né? Que eu recomendo, né? É uma situação híbrida e complexa que vai ter que ser dialogada, que fique fundamentado na ata que se está rateando de forma extraordinária uma despesa ordinária. E que, a partir dessa ata, os proprietários e os inquilinos possam dialogar. Haja um diálogo, né? Um acordo entre as partes. Não só na ata, mas também no edital, na chamada do edital de convocação. É importante deixar essa clareza específica na chamada do edital de convocação, que trata-se de um rateio extraordinário para cumprir uma despesa ordinária. No meu ponto de vista, no dia a dia de condomínio, ela é de ordem do inquilino. Por quê? Porque se eu estou pagando o 13º, eu estou pagando uma despesa ordinária, eu estou pagando uma despesa do funcionário que está ali servindo ao inquilino todos os dias. Então, mesmo havendo um diálogo entre o proprietário e o inquilino, mas por se tratar de uma despesa ordinária, é de responsabilidade do inquilino. Agora, existe a ressalva. Se o inquilino ele paga dentro do seu aluguel a taxa de condomínio, aí essa taxa também é do proprietário. Perfeito. Então, perceba que a gente visita convenção, contrato de locação e tem que ter cautela no edital e na ata. Perfeito. Vocês observem o quanto é importante a transparência, o quanto é importante ser verdadeiro na gestão e o quanto mostra a responsabilidade da boa manutenção de uma previsão orçamentária. Ou seja, os gestores têm que ter muitas responsabilidades e é nesse time aí que está o segredo de manter ou não com êxito essa gestão. Eu percebo, Ana Paula, que você tem um zelo, um cuidado muito grande nas assembleias, principalmente na prestação de conta, e aí onde a gente aprova a previsão orçamentária do ano, né, vindouro do ano que está seguindo, normalmente a gente faz no mês de janeiro, ali no início, sobre fundo de reserva. Irresponsavelmente eu posso utilizar o fundo de reserva para cobrir essas situações que nós discutimos aqui ou não? Acontece e por mais que a gente recomende, existem gestores que vai lá e de fato utiliza, mas não é recomendável. O que a gente recomenda leva para uma assembleia qual é a real necessidade do condomínio, qual é o objetivo do condomínio, quanto aquilo ali vai custar, qual é o valor que vai sair da reserva do condomínio, porque o fundo de reserva nada mais é para uma urgência. E, às vezes, o cliente ele quer tratar
uma não urgência para uso do fundo de reserva. De repente, no meio do caminho aparece uma urgência e você não tem condições de arcar porque ele já foi utilizado. Então, o importante é sempre alinhar o planejamento junto com a Assembleia. Um outro ponto importante também é que quando o condomínio ele tem uma vida saudável, que não tem inadimplência dentro do condomínio, tem que grande existe, inadimplência, né? Existe, mas controlável. Existe, mas existem situações de que quando chega na previsão orçamentária do ano seguinte, a gente consegue dizer para o condomínio, a gente tem esse valor e esse valor a gente pode investir para essa finalidade, porque por mais que um condomínio ele seja novo, mas vai chegar algum momento que ele vai precisar ser renovado. Isso em mobílias, isso em ambientação do condomínio. E aquele fundo de reserva ele pode ser utilizado para diminuir o rateio da taxa extra para aquela finalidade. Então, como que faz isso? É fazendo a análise mensal, é acompanhando a despesa do condomínio, é chegando para o síndico e dizendo, olha, vamos segurar um pouco aqui, vamos tratar essa despesa de uma forma diferente, isso aqui é uma extra, vamos levar para a Assembleia. Então, quando você tem esse planejamento, você consegue ter uma vida saudável financeiramente dentro do condomínio. Ou seja, doutora, o condomínio precisa ser carregado no colo, né? Vivenciar de fato. Condomínio é rateio de despesas. Então, quando a Ana traz muito oportunamente que quando a gente tem um caixa, esse caixa ele não precisa necessariamente ficar em caixa, ele pode ser utilizado desde que a gente observe o fundo de reserva, é muito importante, porque a ideia é que o condomínio realmente ele rateia a despesa e ele não tem que ter lucro, não tem que ter essa reserva financeira que não seja para eventual situação que venha a acontecer de ordem de manutenção, né? Mas eu costumo dizer que é o coração do condomínio, a previsão orçamentária, porque quando ela não vai bem, o resto do corpo não vai bem. Os maiores dilemas que a gente tem, né, em assembleias mais acaloradas, eles vêm de um lugar quando o condomínio não está bem financeiramente, né? Então, toda a convivência, todo o diálogo da comunidade está atrelado a como essa previsão ela é colocada. Porque imagine que isso atravessa a unidade privativa do ponto de vista de que, dentro do planejamento financeiro de cada família, é contabilizado o valor da taxa condominial. Então, não é interessante que venha uma taxa extra dentro de um mês, onde as pessoas, eventualmente, já têm ali despesas, né? Quem emprega tem despesa de 13º, assim como o condomínio. Então, imagine que no mês de pagar 13º, vai se pagar de novo 13º somado. Então, aquilo interfere no orçamento familiar. E quando interfere no orçamento familiar, vai gerar debate, porque as pessoas vão querer pagar menos, porque é o que elas conseguem pagar. Mesmo que aprove e as pessoas não estão ali não se organizaram para pagar, não se planejaram, vai ter inadimplência. Então, de certa forma, esses ajustes desordenados na taxa, a partir de uma previsão mal feita, não é bom para ninguém. Eu queria só... todas as dúvidas que eu estou trazendo aqui são de experiências passadas, né? E também para trazer um debate mais rico para os síndicos que estão com dificuldade. Eu já vi síndicos, condomínios, tentarem vincular o fundo de obras a uma previsão orçamentária. Eu entendo que o fundo de obras seria uma taxa extraordinária, correto? Como fica, de fato, se o síndico, a administradora ou o condomínio tentar vincular numa previsão esse fundo de obras? Teria que ser separado? Pode ser embutido ali dentro da previsão orçamentária, num contexto de cobrar isso dentro do condomínio, ou tem que ser de fato separado? A gente sempre tem que olhar para onde nasce. A natureza do fundo de obras é uma natureza que vai para a benfeitoria. Perfeito. Ela não vai para o cumprimento de despesas ordinárias. O fato de serem aprovadas conjuntamente e estarem no mesmo boleto, sim, não significa que ela está junto da taxa ordinária, porque elas foram aprovadas separadamente. E o mesmo boleto muitas vezes é utilizado como forma de reduzir custo. O condomínio ele paga por cada boleto emitido, sim, e baixado.
né? Então, está no mesmo boleto não significa que ela vai junto, né? Então, essa vinculação, ela não pode acontecer do ponto de vista da natureza. Não é possível incluir dentro de uma previsão orçamentária uma despesa de obras que não seja de manutenção. Né? Manutenção, sim, mas obra de benfeitoria, por exemplo, ampliação, a ornamentação de um salão de festa. Isso aí é o embelezamento da coisa. Isso é algo, né, é inerente ao imóvel, né? Então, não é uma natureza ordinária. Então, não pode compor a taxa. Agora, claro, pode acontecer de, em sendo aprovado distintamente, né, como uma despesa extra e uma ordinária, eles estarem no mesmo boleto. Perfeito. Tá ótimo. Muito bem. Um tema importante também que eu acho necessário para esse momento é que existe alguma dúvida, às vezes, numa assembleia, principalmente numa assembleia de instalação, é que o condômino adimplente, ele acha que está pagando o condomínio pelo condômino inadimplente, quando, na verdade, o que a gente faz o planejamento é na ideia como se todos estivessem pagando. Então, não existe essa condição de que o adimplente está pagando pelo inadimplente. Lógico que, se o condomínio ele tem todas as unidades pagantes, ele vai manter suas despesas em dia com os seus fornecedores, ele vai conseguir ter uma manutenção em dia, sem acarretar dano ao dia a dia do condomínio. E se ele tem um volume maior de inadimplente, ele começa a ter a sua despesa apertada, a sua receita apertada e, logicamente, renegociações com seus fornecedores e prestadores de serviço. Por isso que também é importante, no primeiro momento de instalação do condomínio, você já entrar com pré-requisitos de como se dá essa cobrança, de como se dá as penalidades para o inadimplente, porque você começa a afunilar os inadimplentes de uma maneira mais coesa e mais assertiva. Muito bem. Queremos mais uma vez agradecer a Precisa Prime, há mais de 20 anos no mercado, também a LAR Síndicos Profissionais. Você sabia que a LAR Síndicos Profissionais, né, Anderson? Ela também dá assessoria aos síndicos que estão engatilhando, como iniciando de forma profissional, ou os próprios síndicos orgânicos têm muito mais dificuldades, até porque não é a área deles. Então, a LAR está à disposição para assessorias. Também a Magno Motor, Real Caruaru de cara nova, aí com sua linda logomarca, que foi apresentado aqui. Máxima proteção. E dizer que esse time aqui está muito feliz por essas parcerias, que é quem mantém viva e acesa essa chama de levar o condomínio ao pé da letra para toda uma região. Bem, antes das considerações finais, eu queria que vocês respondessem algo que eu não perguntei. Doutora, o que foi que eu não perguntei que você gostaria de falar? Eu estou bem satisfeita. Eu acho que a gente transitou pelos temas objetivos, óbvios, mas também pelos mais complexos. Entramos até em detalhes que são bem jurídicos, mas também bem administrativos, né? Então, eu estou satisfeita. Acho que foi tudo perguntado. Perfeito. Anderson? Bom, eu queria, na questão de transparência, né? Porque a previsão orçamentária, ela vai dar um sucesso financeiro bem feito, né? Quando é bem feito, bem criado, mas num retorno de prestação de contas, porque vai ter que ser prestado contas do que você gastou, é importante o síndico ter uma boa comunicação apresentando mensalmente o que está sendo feito decorrente dessa previsão orçamentária. Manutenções, tentar fazer um relatório fotográfico, para quando chegar na assembleia, que geralmente é uma assembleia mais ácida, uma assembleia mais complicada de se explicar, quando você já tem as informações, a prestação de contas dos serviços que foram feitos, se torna mais fácil, mais leve o debate, para você até convencer de fato que o condomínio precisa até reajustar a taxa condominial, né, nesse sentido, ok? É importante também ressaltar, Anderson, que a prestação de contas ela não existe somente numa assembleia. Sim. Ela não existe somente ali no ato da formalização. Perfeito. Ela pode ser feita através de circulares, através de um diálogo com os síndicos. Lamentavelmente, algumas pessoas elas querem o cargo, mas não querem a função. Isso.
né? Então, elas não querem ter o trabalho de ter que estar explicando para o condômino, mas na medida que você vai explicando a sua gestão ali, no bate-boca, no dia a dia, sabe? Num questionamento. Isso também facilita, porque esse condômino que recebeu a resposta num diálogo informal ali com o síndico, quando chega na assembleia, ele tem a defesa. Isso. Ele tem como explicar para quem não tinha a explicação de como ocorreu. Então, existem algumas situações que a gente já se deparou, como alguém fala, não é bem desse jeito. Você procurou o síndico, você foi procurar a explicação do contexto, e aí você tem alguém que está fazendo a sua defesa sem você pedir para que fizesse, porque houve um diálogo ali entre os condôminos. Então, é importante entender que uma prestação de contas, ela não se dá somente dentro da formalidade, mas no dia a dia, numa circular, num relatório fotográfico, na comunicação com os condôminos, isso traz uma leveza maior dentro de uma gestão. Justamente. Comunicação, para mim, é o que tem de mais importante, porque ela até antecipa a Assembleia. Só uma observação que eu gostaria de fazer é que a prestação de contas, muitas vezes, ela é prestada mensalmente no boleto e nos livros. Mas a aprovação das contas, ela é anual. E aí, os condôminos, eles confundem. Não prestou contas, prestou. Aprovou somente na Assembleia. E aí, eu acho que a gente já tem um tema para o próximo podcast. Perfeito. Bem colocado por doutor Wedla, é a importância de você ter o Conselho Fiscal acompanhando essas contas, analisando os livros de prestação de contas mensalmente. Então, existem pessoas que estão na gestão e não querem estar acompanhando ali, e na hora da aprovação das contas, ele nem olhou, nem analisou os livros. E quem referenda essa prestação de contas é o Conselho Fiscal dentro do condomínio. É ele que referenda na Assembleia Ordinária. E veja como o tema condominial é rico de informações, né? A gente chega com um assunto, vai para outro, e enfim, é por isso que o condomínio ao pé da letra existe, né? Para dar justamente esse suporte, trazer informações de forma pedagógica, para ajudar os síndicos, né, as administradoras, a terem uma melhor administração. Tá? Então, é isso. Eu estou muito satisfeito também, não tenho mais nenhuma informação a acrescentar. Então. Aí já vai virar tradição. Doutora, nosso próximo tema. Prestação de contas seria? Nosso próximo tema vai ser prestação de contas, né? Porque a gente já desaguou nele. Isso, e é importante a gente entender essa cadeia de continuidade, né? Quando a gente for tratar a prestação, a gente vai voltar na previsão, mas agora com o olhar de quem já conhece a previsão, Sim, né? Então vai ser show de bola. No dia a dia, nós fazemos as apresentações das contas. Isso. Mas, no início do ano, a gente faz a prestação de conta, é ali onde ela pode ou não ser aprovada, depois de ser expostas durante todo o ano. É assim que se deve fazer uma gestão. Muita transparência. Ana Paula, tuas considerações finais. É importante a gente entender que é um assunto tão robusto, né? A gente traz assim, prestação de contas, mas ele passeia entre o Código Civil, Convenção do Condomínio, Assembleia. Então, todos os temas do condomínio, quando ele é visto de uma perspectiva de que existe o começo, que eu costumo até brincar, dizer que o Código Civil ele é a avó do condomínio, a convenção é a mãe e as assembleias são os filhos. E o regimento, né? é o que nessa história? O regimento interno ele entra também dentro da hierarquia, mas a avó de tudo isso é o Código Civil. Então, é a mentora de tudo. É a mentora de tudo. Muito bem. Então, a gente tem que estar acompanhando hierarquicamente dentro da documentação do condomínio quem seguir, porque em algum momento a Assembleia ela não pode contradizer com o Código Civil, nem com a Convenção do Condomínio. Então, é importante essa análise. Então, não é só um planejamento financeiro. É um planejamento financeiro, é um planejamento de como o documento ele prevê para que isso aconteça e no dia a dia do condomínio. E a importância de finalizar com isso, com a prestação de contas, com acompanhamento do Conselho ativamente. Show de bola. Sempre gosto de passar uma mensagem e, diante do que nós vimos aqui, eu aprendi e certifiquei mais ainda, que atestei isso aqui, vivendo com vocês nesse momento, que o síndico ele precisa tirar a máscara da vaidade, do orgulho e aprender a ter muita disciplina. Eu, quando iniciei como síndico, eu era uma pessoa
um pouco, ou talvez muito, indisciplinada. E no dia a dia eu venho aprendendo a ter essa disciplina de seguir desde a mentora, né, até o regimento interno. Isso aí vai desprendendo a gente de muitas vaidades e muito orgulho, porque cuidar do nosso negócio, a gente pode até ser autoritário, mas cuidar de condomínio é cuidar de uma coletividade, doutora. E para isso, a gente precisa ter empatia e fazer as coisas dentro da disciplina, seguindo principalmente a previsão orçamentária, para que a gente não seja aí pego em pedaladas fiscais, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês ativem o nosso sininho, se inscrevam no nosso canal. Agradecer mais uma vez a esse time campeão. Ana Paula, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vinda aqui. E agradecer a João Andrade, que está lá em Recife e é um dos nossos patrocinadores. Obrigada pelo convite mais uma vez.